no seu rádio o programa Viva a Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a Pastoral da Criança vai nos falar. Viva a vida, viva a vida, é a voz da Pastoral da Criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da Criança, para que todas as crianças tenham vida em abundância. A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade. Pastoral da Criança. Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança. Olá, amigo ouvinte, que bom estarmos juntos mais uma vez. Obrigado pela sua sintonia. No programa Viva a Vida de hoje, nós vamos conversar sobre a educação não violenta. Você sabe o que é a educação não violenta e como os pais podem vivenciar no dia a dia com seus filhos? As respostas a essas perguntas você acompanha agora. Ser criança é bom demais, despreocupar com tudo que se faz, dar um pulo, um grito e uma risada, levar a vida bem vivida e bem amada. A educação não violenta é uma maneira de educar as crianças, substituindo gritos e castigos por empatia, diálogo e limites claros. E para conversar sobre a educação não violenta, está aqui a Maia Aigman, neuropedagoga, especialista em educação positiva e autora. Mora em Curitiba, estado do Paraná. Maia, o que é educação não violenta e como colocá-la em prática no dia a dia? A educação não violenta, a educação positiva, ela é uma educação que visa o tratamento digno da criança e o atendimento de todas as suas necessidades emocionais, físicas, psicológicas. Então, nós não fazemos nenhum uso de abordagens que machuquem a criança, seja ela fisicamente, emocionalmente ou psicologicamente. Nós cuidamos, sim, de sustentar limites sempre que necessários, mas não fazemos isso de forma rude, de forma brusca. E a forma que a gente coloca em prática no dia a dia vem, antes de mais nada, com um compromisso pela integridade da criança e do adolescente. Além da violência física, Maia, quais são as outras formas de educação violenta que devemos evitar? A educação não violenta, a educação respeitosa, ela também é contra qualquer tipo de violência emocional, né? As chantagens emocionais, dar gelo na criança, sabe? Quando ela faz algo que tem um comportamento que não é adequado, aí a gente fica ignorando a criança, dando gelo, sabe? As pessoas acham que assim vai ensinar a criança a não se comportar mais assim, mas na verdade a gente está simplesmente ensinando que quando as coisas estão difíceis, a gente está abandonando nossa criança. Então, essas coisas como essa chantagem, todas as coisas também entram no que a gente chama de violência emocional e também devem ser evitadas. Como ensinar sem gritar ou punir? Na verdade, é absolutamente possível ensinar sem nenhum desses recursos, sendo respeitoso, tendo amorosidade, paciência, muita conexão. Mas muitos adultos não têm paciência, querem a solução rápida, e a solução rápida é essa, a violenta, né? Porque claro que quando você grita, a criança fica assustada e para de fazer alguma coisa. Mas ela faz isso a um custo altíssimo, né? Sem contar que está colocando em xeque essa relação que deveria ser uma relação de segurança entre o adulto e a criança. O que fazer quando a criança responde de forma desrespeitosa? O que precisamos entender é que a criança, ela, quando tem um comportamento desrespeitoso, ela está fazendo duas coisas. A primeira é espelhando o que ela recebe. Então, provavelmente, os adultos na vida dela, né? Não estou falando só de pais, pode ser professores, pode ser parentes, enfim, estão tratando ela assim.
E 2, ela que aprendeu que tá tudo bem falar de forma desrespeitosa, na hora que ela quer colocar um limite nos adultos, que isso também acontece, porque adultos são extremamente invasivos, ela não vai saber fazer isso de forma respeitosa, então ela vai falar de forma desrespeitosa, porque é isso que ela aprendeu nas relações. Por isso que eu falo que o que precisa acontecer é uma mudança sistemática nos adultos. Nós que precisamos mudar primeiro. Nós que precisamos ser adultos melhores, dignos de sermos imitados pelos nossos filhos. Programa Viva a Vida, sempre junto com você. Maia, como estabelecer limites sem ser autoritário? Na verdade, nós nos tornamos autoritários em colocar limites porque nós temos a impressão de que a criança deveria nos escutar na primeira vez que a gente fala. E aí, quando isso não funciona, a gente já parte pro autoritarismo, pra grosseria, pra estupidez. Então, na verdade, colocar limites não é difícil. É só a gente sustentar aquele limite. Então, por exemplo, a criança que quer o pirulito antes do almoço. E aí, enquanto cuidadora, zeladora dessa criança, eu posso colocar esse limite. Eu falo assim, amor, não posso te dar, não vou te dar esse pirulito, porque é um excesso de açúcar antes do almoço. Agora é importante que você se nutra adequadamente. Essa criança pode e tem o direito de não gostar desse limite, ela não tem que ficar feliz. E aí a criança vai então ter a reação que ela vier a ter, e eu não preciso desistir desse limite e muito menos preciso partir para a grosseria pelo fato dela não ter gostado do limite. Ela pode não gostar e eu vou acolher a reação dela. Eu vejo que você está triste, eu vejo que você queria muito esse pirulito e eu sinto muito. E essa criança vai expressar, vai ficar chateada, eu não vou ceder, porque é uma questão de saúde, essa é a minha responsabilidade, mas eu posso sustentar esse limite com gentileza. Maia, a educação não violenta cria filhos mimados? Os pais podem dizer não aos filhos? Claro que podemos dizer não. E quando nós colocamos limites com respeito, né, sem autoritarismo, sem grosseria, sem palavras violentas, os nossos filhos aprendem a atravessar a frustração diante de um não que nós damos. E a responsabilidade emocional dos adultos é apoiar a criança a atravessar os desafios emocionais que ela enfrenta. Inclusive, quando somos nós que causamos o desafio emocional ao dizer um não. Então, nós não precisamos ter medo de dizer não, embora, quero abrir um parênteses, sobre como nós dizemos não com muito mais facilidade do que dizermos sim. Nós somos geralmente adultos que dizem muito não, colocam muito limite, mas que também precisam aprender a ser mais flexíveis. Então, sim, podemos dizer não. Quando fazemos isso com respeito, nossos filhos se tornam não mimados e sim, muito resilientes. Como os pais podem trabalhar neles mesmos a paciência e o afeto para criar um ambiente de harmonia na criação dos filhos? Primeiro é o autoconhecimento, então realmente compreender a própria história, perceber como as violências que se viveu na própria infância continuam aí respingando em outras pessoas, inclusive nos nossos próprios filhos, e que é nossa responsabilidade agora cuidar dessas feridas. O segundo ponto vai ser estudar. A gente muitas vezes se baseia no achismo para educar, e isso é muito arriscado. Então é necessário estudar, inclusive indico a leitura dos meus livros. Eu tenho 4 livros sobre educação positiva que apoiam adultos nessa busca de uma educação mais respeitosa. Quais são algumas dicas para educar bem? Uma frase que eu quero deixar para todos aqui, encerrando essa entrevista, é o título do meu primeiro livro, A Raiva Não Educa, A Calma Educa. E ela não quer dizer que nós não vamos sentir raiva na hora de educar de vez em quando. Isso não é sobre não sentir, mas entender que na hora da raiva, nós não vamos conseguir falar decentemente. A maioria de nós, na hora da raiva, fica ríspido, fica grosseiro, fica desrespeitoso. Então, se você tá com muita raiva da tua criança, do teu adolescente, dá um passo para trás, vai se acalmar de novo e depois que você estiver num estado emocional mais regulado, aí sim você volta e educa a tua criança. Gosto de abraçar, pegar na mãozinha, conversar com meu filho. Isso é educação. E tudo começa dentro de casa. Quando Cleusa teve o seu bebê, ela já sabia. Os primeiros 6 anos são os mais importantes para o desenvolvimento da mente de uma criança. O pai, o avô, todos participam. Todo mundo lá em casa dá muita atenção para ele. Faça a sua parte. Estimule com carinho o desenvolvimento de seu filho. UNICEF. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção.
Vamos conversar agora com a coordenadora nacional da Pastoral da Criança, Maria Inês Monteiro de Freitas. Maria Inês, como a Pastoral da Criança leva orientações às famílias sobre a importância de uma educação não violenta? Nós, da Pastoral da Criança, conversamos com as famílias e comunidades sobre a importância de uma educação não violenta, de um ambiente de paz, empatia e diálogo. Não adianta usar de punições, como tapas, ameaças ou agressividade para corrigir o comportamento das crianças. Precisamos de afeto para contribuir com o desenvolvimento emocional delas. A Pastoral da Criança não mede esforços para que as crianças tenham qualidade de vida, com seus direitos respeitados e que sejam criadas e cuidadas com o carinho que merece. Um forte abraço. Seja do jeito que for, com quanta gente tiver, família é amor, é aquela gente que a gente quer perto, gente que se ama, gente que dá certo, gente que a gente chama de gente da gente. No programa de hoje, contamos também com a presença da Salete Luciano, neuropsicopedagoga e coordenadora da Pastoral da Criança na Arquidiocese de Florianópolis, estado de Santa Catarina. Salete, o que a Pastoral da Criança faz para orientar as famílias em prol de uma educação não violenta? A Pastoral da Criança orienta as famílias a educar com amor, respeito. E nas visitas domiciliares, os líderes escutam, acolhem as famílias, incentivam uma educação baseada no cuidado, no diálogo e na proteção das crianças. Também nos encontros, nas celebrações da vida, há rodas de conversa, onde as famílias aprendem formas de educar com orientação, paciência e respeito. Além disso, temos um material que se chama Os 10 Mandamentos para a Família, que ensina que a criança deve ser respeitada, que deve se escutar com carinho, educar sem violência, que deve se demonstrar o afeto, praticar o perdão, rezar em família, valorizar o tempo juntos, ensinar pelo exemplo, que é muito importante. Então, a Pastoral da Criança mostra que educar sem violência é possível e a paz começa em casa e nasce nos pequenos gestos de amor, todos os dias. Viva a vida! E agora chegou o momento de ouvirmos a palavra amiga de Dom Frei Severino Clasen, arcebispo de Maringá, Paraná e presidente da Pastoral da Criança. A educação não violenta na família é fundamental para construir relações baseadas no respeito, no diálogo e na confiança. Em vez de recorrer a gritos, castigos severos ou agressões físicas e emocionais, os pais devem orientar os filhos por meio da conversa, do afeto e da compreensão. Isso ajuda as crianças a se sentirem acolhidas e seguras, fortalecendo os laços familiares e o desenvolvimento emocional saudável. Quando os pais escutam os filhos, compreendem suas dificuldades e demonstram carinho, contribuem para a formação de pessoas mais seguras e confiantes. Dessa forma, a educação não violenta ajuda a construir famílias mais harmoniosas e uma sociedade marcada pelo respeito e pela fraternidade. Portanto, muito cuidado para que a educação seja uma educação autêntica, uma educação não violenta. Que Deus abençoe a todos. Para que toda criança tenha vida e vida em abundância. Para que toda criança tenha vida e vida em abundância. Pastoral da Criança. O
programa de hoje termina aqui. Se você quer saber mais sobre esse e outros temas do Viva a Vida, acesse o nosso site www.pastoraldacrianca.org.br. Contamos com você no próximo Viva a Vida. Tchau, gente, e até lá. Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, organismo de ação social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Pastoral da Criança.